Hello guys! Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre homossexualidade, mais especificamente as diferenças entre as leis na França e no Brasil. Essa semana entrou em debate no Brasil a criminalização da homofobia. Rolou, o debate, então eu vim aqui trazer essas informações para vocês. Lembrando que a minha ideia é trazer as informações sobre as leis na França, sobre as leis no Brasil e dados que são facilmente encontrados na internet, em pesquisas, em relatórios dos direitos humanos. Então eu vou deixar alguns links das fontes, tudo aqui na descrição, se alguém quiser depois consultar as fontes e ler todos os textos na íntegra. Eu li diversas pesquisas, relatórios, documentos, notícias, diversas coisas, para poder colher as informações principais e trazer para esse vídeo. Vamos começar com a criminalização da homossexualidade. O que significa isso? Significa que, em dado momento da história, ser homossexual era crime. Isso é uma coisa um pouco chocante agora, nos dias de hoje. E a França, em 1791, foi o primeiro país a descriminalizar isso. Porém, conforme o passar dos anos e das legislações, das leis, essa lei que descriminalizava a homossexualidade, ela foi esquecida. E aí apenas em 1982 é que ela voltou a fazer parte, do conjunto de leis da França. Então hoje a França faz parte dos 124 países. Lembrando que a gente tem no mundo 193 países, então somente 124 é permitido você ser homossexual. Sim, cerca de 70 países é crime. E existe em torno de 5 ou 10 países em que é passível de pena de morte. Por que eu digo 5 ou 10? Porque existem 5 que é claramente na lei, que aquilo é pena de morte, e outros 5 que não faz parte da lei, mas que é uma coisa coletiva. É apedrejar as pessoas, coisas bizarras. No Brasil, eu não achei nenhuma informação de que em algum momento foi crime, na lei, estipulando que era crime ser homossexual. Mas, desde sempre, não é aceito, não é muito bem aceito pela sociedade você ser homossexual. Bom, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Apenas em 2013, a França regulamentou a lei, que eles aqui chamam de casamento para todos, que significa o quê? Reconhecimento que pessoas do mesmo sexo podem se casar. Aí já começa a ficar um pouco mais complicado, porque apenas 23 países no mundo têm essa autorização de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Brasil, em 2011, reconheceu a união civil entre pessoas do mesmo sexo e apenas em 2013 é que autorizou realmente o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, o Brasil também está na lista desses 23 países do mundo em que é autorizado o casamento de pessoas do mesmo sexo. O que, pra mim, eu penso assim, o Brasil está caminhando pro avanço, Porque, por exemplo, países como a Índia, ano passado, em 2018, é que foi descriminalizar a homossexualidade. Ou seja, antes de 2018, na Índia era proibido você ser homossexual. Agora, a adoção de crianças por casais homoafetivos. A França, na mesma lei de 2013, que regulamentou o casamento, também deu o direito à população LGBT de adotar crianças. E o Brasil, por incrível que pareça, teve essa regulamentação em 2010. No Brasil, a gente tem esse direito antes da França. Brasil aí, à frente da Europa em alguns quesitos. Bom, agora tem uma polêmica, sobre doação de sangue por homens gays. A França, apenas em 2015, que extinguiu uma lei que era mais de 3 décadas, impedia homens gays de doarem sangue, por todo aquele negócio de que era mais provável que o sangue deles estivesse contaminado por doenças, etc e tal. Então, doação de sangue era proibido. Em 2015, uma ministra da saúde chamada Marisol, ela disse que era inaceitável que se recusasse a doação de sangue por orientação sexual. No Brasil, até 2004 era proibido, sem exceções. Depois de 2004 até os dias de hoje, é permitido desde que o homem gay comprove que ele não teve relações sexuais nos últimos 12 meses. Mas, por todas as informações que eu li, na verdade, o que acontece nos bancos de sangue não é isso, O que acontece é que quando o cara chega para fazer a doação, ele não é aceito por ser gay, porque acho que eles dizem que não tem como ele comprovar, de fato, que ele não teve relações sexuais nos últimos 12 meses. Ele pode somente dizer isso e estar mentindo. Então, geralmente, os bancos de sangue até hoje no Brasil não aceitam doação de sangue de
homens gays, né? Agora chegamos no último item, que é o item que está em pauta nesse momento, né? Que é o combate aos crimes de ódio contra a população LGBT. Na França, desde 2003 é crime. Desde 2003 tem uma lei específica que combate a homofobia. Então a França faz parte dos 43 países do mundo em que existe lei específica para combater isso. Então na França temos punição de até 7 anos de prisão. No Brasil, apesar de ser considerado o país que mais mata LGBT no mundo. Isso é grave, assim, porque tem países em que é crime ser homossexual. E mesmo assim, somos o país em que mais mata LGBT. Isso é uma coisa muito grave. E apesar disso, não é crime ser homofóbico. Bom, agora chegamos ao debate sobre este assunto lá no STF. A BBC News fez um relatório completo de tudo o que se passou lá no debate. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ver na íntegra. Mas eu separei as coisas mais interessantes para abordar aqui no vídeo. Bom, a maioria dos ministros votaram a favor de que a discriminação por orientação sexual se torne crime. E aí a ideia é que entre na lei de racismo. Bom, esse debate aconteceu agora, dia 23 de maio de 2019, mas foi suspenso pelo presidente do STF e ele vai ser retomado dia 5 de junho para finalizar a votação. Essa votação começou a ser debatida lá em fevereiro, também foi suspenso para ser debatido posteriormente, e assim eles vão retardando o processo, né, a decisão final. Bom, a ministra Rosa Weber disse: mesmo que eventualmente seja aprovado pela Câmara ou pelo Senado, ou seja, ainda não foi aprovado, ok? Eu vi um monte de sites de notícias espalhando, já foi aprovado, já é maioria, mas a decisão final vai ser já lá no dia 5 de junho. Então vamos lá. E aí a ministra Rosa Weber disse o seguinte: mesmo que seja aprovado ainda pela Câmara ou pelo Senado, precisa ser aprovado pela outra casa e terá de ser submetido ao presidente, o que nada garante que o presidente sancionará e converterá em lei. Ou seja, o que ela diz é basicamente que ainda não é a decisão final será do presidente. E aí em seguida ela defende que o STF já tinha entendido que o conceito de raça tem um sentido jurídico mais amplo, que vai além de características biológicas, né, como a cor da pele, mas também entra como orientação sexual e outros tipos de preconceito que sofre a população LGBT. Aí, o advogado Paulo Iotti, ele disse uma coisa aqui que eu achei bem interessante. Queremos igual proteção penal. Se você criminaliza alguns tipos de opressão e não outras, você passa uma ideia sinistra de que são menos relevantes. Não se pode hierarquizar opressões. Aí teve um outro cara aqui, acho que é Mendes. Ele afirma que o número de países que têm leis de combate ao preconceito por orientação sexual vem aumentando desde o último relatório da ONU. Mas ele ressalta que os governos raramente fazem isso por vontade própria. Eles são movidos pela atuação de militantes, né, da população LGBT. Dito isso, uma das principais lutas aí da população LGBT é isso, né, a criminalização da homofobia. Existe no Brasil uma associação chamada ABGLT e o Partido Popular Socialista, os dois tiveram, em 2012 e 2013, eles trouxeram essas reivindicações, né, lutando para que isso fosse debatido no STF. Mas os projetos de lei, eles tramitam no Congresso desde 2001. Após tramitar por 2 legislaturas seguidas, o projeto foi arquivado. Então já tem tempos, né, que isso vai sendo retardado para não ter que ser tido uma decisão final. Então, até o início desse ano ainda tinha projetos no Congresso Nacional. Um era da deputada federal Maria do Rosário e o outro era pela ex-senadora Marta Suplicy. Aí tem uma outra fala aqui do advogado Rodrigo Pereira, que ele é presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Ele diz o seguinte: a homofobia e a transfobia enfrentam uma grave resistência. O Congresso Nacional do Brasil é composto em sua maioria por parlamentares de correntes religiosas, especialmente a evangélica, que não deixam passar nenhuma proposta que tenha conteúdo moral. Então essa aí foi a fala do advogado. Bom, falamos sobre as leis, agora vamos aqui falar sobre os casos que acontecem efetivamente de agressão por orientação sexual.
Aqui na França, nós temos uma média de 1.500 denúncias de agressão por ano. Porém, em 2013, em que foi aprovada essa lei, as denúncias dobraram, chegaram no recorde de 3.517 denúncias. E, além de terem sido motivadas pela aprovação da lei, né, também nasceu um movimento conservador chamado Manifestação para Todos, que ia contrário a casamento para todos. Basicamente feito de pessoas de bem, que se consideram família tradicional francesa. Esse número de 3.517 são denúncias no geral, não são denúncias de agressão. São denúncias de xingamento, de agressão verbal na internet, coisas no geral. De agressão física, propriamente dito, a Associação SOS Homofobia detalhou que em 2017 foram 39 casos registrados. 2016, 121 casos registrados de agressão propriamente dito. O presidente dessa associação, ele diz que houve um aumento depois das eleições em que haviam candidatos de extrema direita com claros discursos homofóbicos. Então, isso incentivou as pessoas a cometerem mais crimes de ódio. Eu achei diversos relatórios da França em que consta números de agressões, número de denúncias de agressão verbal, física. E eu não achei em nenhum lugar da internet, nem notícias em francês, notícias sobre morte por homofobia. Eu não vou dizer aqui com propriedade que não existam, porém não existem dados sobre isso na internet. Enquanto isso, no Brasil, nós temos aqui um relatório, né, que foi pedido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que de 2011 a 2018 tivemos, em média, 552 mortes por ano. Ou seja, isso dá mais ou menos uma vítima de homofobia a cada 16 horas. Além disso, as denúncias por agressão e ameaças foram 617 pessoas no ano de 2017. Ou seja, nós temos aqui números alarmantes. Uma pessoa homossexual que sofre algum tipo de agressão, ela entra nos números de agressão normal, de violência, de morte, assassinato. Porém, a França acredita que ter leis específicas contra esses crimes de ódio, eles fazem esses crimes diminuírem. Eu acho que a gente tem que seguir, sim, os avanços dos direitos da população LGBT e criminalizar a homofobia com certeza. Então vamos torcer aí, né, para essa decisão do STF ser positiva e posteriormente ser também positiva a decisão do presidente da República. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas informações. Se eu falei algum dado errado, por favor, me corrija nos comentários que eu faço uma errata sobre isso. E não esquece de deixar seu like e se inscrever nesse canal. Até a próxima!